Olha que lindo sítio o corretor Fábio Boom vem apresentar. Esta área tem aproximadamente 13.700 m, cercada pelo verde, com lagos, 6 baias, área de plantio de pastos para animais, e plantio para seu uso, ou até mesmo investimento. Estudamos proposta, informações. Fábio Boom Corretor. Entre em contato e saiba mais.